Segurança em geral, né, para operadores de ponte rolante. Tá? Vamos ver aqui esse capítulo, né, sobre segurança em termos gerais. Primeiramente, equipamento de proteção individual. Não é opcional. Equipamento de proteção individual é para ser utilizado todo dia durante as operações. A empresa fornece, orienta, treina e exige o seu uso, né, de todos os EPIs necessários à função. Use-os corretamente e os tipos mais comuns utilizados por operadores de ponte rolante são capacetes, luvas, óculos, protetores auriculares e botina de biqueira de aço para garantir a segurança dos pés. O não uso do EPI constitui falta, né, e é passivo, portanto, de punição. Então, fique ligado. E outra coisa, não use o EPI com medo de punição. Use o EPI para garantir a sua segurança e de seus colegas também. Tá? Dispositivo de segurança da ponte. A gente vai ver sensor anticolisão, limites redutores de velocidade, limites fim de curso, sinalizadores, sirene, intertravamento de movimento, botão de aproximação e botão de emergência. São todos componentes importantes de segurança da ponte e não deve estar sendo utilizada a ponte com esse ou qualquer deles, né, faltando ou com defeito, tá? É importante você prezar pela segurança, né, nas operações. E para isso, todos esses componentes devem estar funcionando de forma adequada. Sensor anticolisão. Vamos ver? Então, é um dispositivo, né, na maioria das vezes, de transmissão ótica, que tem por fim delimitar a distância de segurança entre duas ou mais pontes que compartilham a mesma viga de rolamento ou que estejam em outra situação, né, de colisão, como por exemplo pontes rolantes com viga de rolamento sobre e sob uma da outra, tá? Então esse sensor de colisão é uma coisa automática, né, de um sistema óptico que vai verificar a posição de uma em relação à outra. Esta distância de segurança tem por objetivo evitar colisão entre as pontes, ou, por exemplo, evitar que duas ou mais pontes acessem o mesmo vão da viga de rolamento no mesmo instante, né? E limitando assim a carga, né, na estrutura da viga. Limites redutores de velocidade. Dispositivos que têm por fim, quando acionados, em reduzir a velocidade de um dos movimentos, ou seja, retirar a inércia do conjunto em movimento, seja do momento de translação da ponte, do movimento do carro-trole e do movimento de elevação também. Tá? Existem esses dispositivos, né, para reduzir a velocidade dos mesmos. Normalmente, esses limites são instalados para atuar entre 3 e 8 metros da extremidade das vigas de rolamento. Tá? São os limitadores automáticos do equipamento. No movimento de elevação, alguns desses limites são chamados de chaves rotativas, mas a função é a mesma e estão instalados para atuar entre 500 a 1000 milímetros do fim do curso do drone. Resumindo, os limites de velocidade auxiliam no funcionamento dos limites fim de curso destes dispositivos, tá? Então, melhorando assim a segurança na operação do equipamento. Limites fim de curso. Não confundir com limites redutores de velocidade, ok? Então vamos lá, dispositivos que têm por finalidade de, quando acionados, em parar o movimento, seja um movimento de translação da ponte
o movimento do carro-trole e o movimento de elevação. Tá? Normalmente, esses limites são atuados entre 400 mm a 1500 mm da extremidade das vigas de rolamento. Tá? No máximo de elevação, não, no movimento de elevação, alguns desses limites são chamados de chaves rotativas, mas a função é a mesma e estão instalados para atuar entre 300 e 500 mm do fim de curso no dromo. Veja, esse é de fim de curso e o anterior era de redutor de velocidade. Então você tem uma redução de velocidade inicial para depois, né, desligar aquele movimento que está sendo empregado e com risco de bater ou chegar no fim do curso dele. Sinalizadores, tá? São dispositivos que têm por fim sinalizar por código de cor luminoso a condição de funcionamento, né? Existem alguns equipamentos que têm esse dispositivo, né, de cor, tá? Sinalizador verde significa que a ponte rolante está energizada e que está apta a funcionar se um dos comandos for feito. O sinalizador vermelho, por sua vez, significa que a ponte rolante está energizada, mas não está apta a funcionar se um dos comandos for feito. E o sinalizador azul, né, com efeito, né, opcional, significa que a ponte rolante está energizada e em movimento do carro ou da ponte. Tá? Então, esses sinalizadores são um alerta para as pessoas que estão na área que a ponte rolante está se movendo ou tem algum problema. Dispositivo de segurança da ponte, ainda a sirene, importantíssimo, tá? Dispositivo que tem por fim em alertar o pessoal do solo de que a ponte está movimentando carga sob a passarela, próximo da mesma ou outra situação que exija o uso da sirene. Toda vez que tiver homens no piso, né, a caminho ou no caminho da carga, né, a sirene deve ser acionada para chamar a atenção dos mesmos para saírem daquela posição. Intertravamento de movimento. Dispositivo com desenvolvimento por circuito elétrico que tem por fim em só permitir um único comando de movimento por vez. Né? Então, algumas pontes só permitem o movimento, né, de um único movimento por vez. Depois é que você aciona o outro movimento. Botão de aproximação. Em estudo de desativação, não tem sentido estabelecer limite de fim de curso e anticolisão com o uso desse botão. Ele é fonte de acidentes, principalmente de colisões, tá? Então esse botão de aproximação está caindo em desuso. Dispositivo segurando a ponte tem a trava do moitão, quer dizer, a trava do gancho lá, é dispositivo importantíssimo que vai travar, né, a saída, né, de lingadas, né, durante a movimentação ou engate de cargas, né, no gancho. Então, esse dispositivo, embora atrapalhe um pouco a retirada, né, do gancho ou da ligada, ele é um dispositivo de segurança e deve ser utilizado. Dispositivo de segurança da ponte rolante, ainda a chave limite. É um dispositivo de segurança que limita o espaço de levantamento do guincho e não é para ser usado continuamente. Para evitar que o montão da ponte ultrapasse o curso normal ao subir, as pontes são equipadas com essa chave limite. Um dos tipos de chave limite mais comuns é aquela que é operada pelo próprio moitão. Outro tipo é a que é ligada ao dromo e está sempre pronta a soltar depois de um determinado número de voltas ou de rotações do dromo. As chaves limites são instaladas de modo a desligar a força do motor, o que automaticamente faz atuar o freio dinâmico. Quando a chave limite é operada, inverte-se o controle até que se obtenha a reposição da chave limite.
Algumas chaves limites não somente desligam o motor da linha, como também o fazem parar rapidamente por meio de uma frenagem elétrica. Isso evita um arrastamento excessivo e permite que a chave limite seja ajustada com uma folga mínima entre o moitão e o dromo, deixando assim um custo maior que elimina a operação frequente da mesma. Chave limite ainda, embora exista uma parada para cima, deve-se ter em mente que para baixo ela não existe. Se o motor continuar ligado depois do moitão tocar o piso, o cabo sairá de sua posição do dromo e começará a se enrolar em sentido contrário. Quando ocorrer, pare imediatamente a operação da ponte, comunique ao supervisor e chame a manutenção sem perda de tempo, pois o enrolamento do cabo em sentido oposto pode causar sérios danos ao componente chamado cabo de aço e também à ponte. Além disso, a chave limite torna-se inoperante se o cabo continuar a se enrolar em direção oposta. O moitão pode se chocar contra o dromo, partir o cabo de aço e soltar a carga, danificando a ponte e provocando sérios acidentes com os homens de piso. Bom, tem um sistema de freio hidráulico, né? O freio é um sistema, né, que deve estar operando corretamente sem nenhuma interferência ou secção de continuidade, né? Ele tem que parar firmemente o movimento da carga, tá? Então, você tem um sistema de freio hidráulico, tem cilindro mestre tipo 3 que vai fazer com que o óleo, né, percorra, né, o sistema até o dispositivo de fechamento e parada, né, do eixo do motor que está movimentando, né, a ponte ou o sistema de elevação, ok? Aqui, sangria do sistema hidráulico. Você tem que estar bombeando, né? Caso entre algum ar aqui, né, no sistema hidráulico, você tem que retirar esse ar. E você vai retirar esse ar, né, abrindo o sangrador, colocando a mangueira, né, de sangria no local e acionando o pedal para fazer o óleo percorrer e tirar, preencher todo o ar que esteja aqui dentro, né, para que o sistema funcione de forma correta, tá? Dispositivo de segurança da ponte, o freio ainda é sistema de frenagem proporcional, tá? É um painel eletropneumático que vai fazer com que esse sistema, né, de frenagem proporcional seja acionado, né? Aí você existe um motor com compressor, né, para gerar a força no sistema pneumático, né? E para isso você tem o compressor também, tá? Para gerar a pressão no cilindro, ok? Bom, ainda continuando esse freio pneumático a disco, o esquema de instalação do freio eletropneumático de uma ponte rolante de grande porte tem contracionamento por 4 motores de translação. Tá? Você tem aqui os motores de translação da ponte, tá? E você tem um sistema de controle dele, tá? Com o pedal de acionamento aqui na cabine do operador. Tá? Aí você tem um pedal de acionamento, 2 tubulação de ar, 3 painel eletropneumático, 4 conjunto do atuador e 5 discos de frenagem, que são esses discos aqui, né, presos nas rodas, né, de translação da ponte. O freio pneumático a disco funciona através de um compressor instalado na passarela dos painéis.
um pressostato regulado para desligar a 80 libras, né, por polegada e a religar a 60 libras por polegada, sendo observado no manômetro pelo operador. Características: fácil regulagem, fácil manutenção e inspeção simples para você verificar os desgastes aqui das sapatas de freio do disco, né? Que ocorre um desgaste à medida que se vai utilizando desse dispositivo de freio, tá? Aí você tem aqui a contraporca, parafuso de ajuste, ok? E aqui o pedal de acionamento lá dentro da cabine da ponte. Chaves elétricas agora, a chave desconectadora. É um dispositivo usado para desligar todo o barramento principal da ponte. A manutenção a utiliza para trocar isoladores, suporte, reparo ou troca dos trilhos fixados na viga de rolamento em toda a extensão do prédio. Ela fica localizada numa coluna ao lado do barramento, no meio do galpão próximo ao piso, né? Essa chave desconectadora. A chave seccionadora é um dispositivo usado para desligar parte do barramento principal da ponte rolante. Está localizada próximo da garagem de manutenção, na viga de rolamento ou na passarela de acesso à cabine. A manutenção a desliga para fazer reparo no pantógrafo principal, troca de sapatas coletoras, circuito de iluminação ou chave geral também. É utilizada essa chave seccionadora. E o botão de emergência está localizado no painel dentro da cabine, serve para desligar a chave geral e todos os componentes da ponte rolante. Nas pontes rolantes mais antigas é desligado por um disjuntor dentro da cabine. Hoje, até o sistema, né, de controle remoto, né, a botoeira, ela possui um botão de emergência também. Tá? Acessório sensor de alinhamento, localizado na parte inferior dos braços, bem próximo às garras da tenaz, tem por fim de determinar quando o furo da bobina está centralizado, ou seja, o comando de fechar só será permitido se este sensor detectar o alinhamento dos braços pelo furo na parte central da bobina, a fim de não danificar as bordas da bobina, tá? E esse sensor de bordas, isso também é do acessório aqui, a gente está falando da tenaz de bobina horizontal, tá? Vertical também pode ser usado esses sensores. Localizados em cada garra, tem por fim em determinar as bordas laterais da bobina, ou seja, o comando de fechar é interrompido quando ambos os sensores da borda detectarem a presença das bordas da bobina, a fim de não deixar amassá-las ou danificá-las. Sensor de carga, localizados em cada garra, tem por fim em determinar a presença da bobina em garras, né? Ou seja, uma vez detectada a presença da bobina, mesmo que em um dos sensores o comando de abrir é desabilitado, isto é para evitar acidentes, como exemplo, a queda da bobina. Este é um sensor de segurança. Tá? Sensores de limite de giro localizados na parte superior da tenaz têm como finalidade delimitar o giro nos sentidos horário e anti-horário da tenaz. E os sensores de abertura máxima localizados na parte central da tenaz têm como finalidade delimitar a abertura máxima dos braços da tenaz. Dispositivo de segurança das pontes rolantes com relação aos acessórios, detalhes dos sensores de alinhamento, borda e carga aqui, né, mostrados, né, na garra da tenaz, ok? Então, detalhes dos sensores de giro e abertura máxima estão dispostos aqui também, né, nessa figura.